Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos internautas. Tranquilo? Estou aqui mais uma vez com vocês. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para a gente trabalhar esse fascículo do Diário Nordeste, em parceria com o Colégio Ari de Sá. Moçada, peço gentilmente a vocês que prestem muita atenção nessas resoluções. Estamos aí chegando próximo à data de aplicação da sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. É preciso que você esteja cada vez mais atento, tenha tranquilidade. Acompanhe comigo mais essa resolução. Peço a vocês que mude aí para a sua página do Diário Nordeste, página 13, para a gente trabalhar essa questão. Bora lá? Então vamos lá. Na página 13, a questão de número 11, ela diz: o desmatamento na floresta amazônica aumenta mais de 400%. Levantamento de uma ONG do Pará mostra a devastação da floresta amazônica. Segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, só em junho do ano passado, uma área do tamanho de uma capital foi desmatada na floresta. A área que desapareceu da floresta amazônica no ano passado é tão grande que caberia nela 406 mil campos iguais ao do Maracanã. Foram destruídos 2.898 quilômetros quadrados. Árvores e mais árvores foram derrubadas. Pouco mais da metade dessa área desapareceu no primeiro semestre de 2014. Em junho, mais de 800 quilômetros quadrados de verde sumiram e a maior taxa do ano passado. Comparando com uma capital do país, pode-se dizer que uma área do tamanho de São Luís, no Maranhão, foi totalmente destruída. Analisando o processo de ocupação do espaço geográfico da Amazônia, verificamos que, na letra A, que a partir da segunda metade da década de 70, a região passou a receber grandes investimentos internacionais para o desenvolvimento de indústrias, como a Zona Franca de Manaus, adotando uma exploração racional dos recursos naturais. Galerinha, presta atenção no seguinte: eu tenho 3 fases no processo histórico de ocupação na Amazônia. A primeira fase, ela vai até mais ou menos 1870, portanto 370 anos de história. Nessa primeira fase, a ocupação da Amazônia se deveu principalmente às bandeiras, às drogas do sertão, às fortificações e o apresamento de índios. Tranquilo? A segunda fase, entre 1870 e 1950, é uma fase destinada ao ciclo da borracha. A primeira fase da borracha até 1913 e a segunda até 45. A partir de 1950 começa a terceira fase, quando o senhor Getúlio Dornelles Vargas cria a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. E que em 1966, no governo dos militares no Brasil, através da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, é que novos investimentos de forma efetiva chegam à região. E aí que vem o Plano de Integração Nacional, baseado principalmente nas rodovias. É aí que a Zona Franca de Manaus, através da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, em 67, ela é criada. É a partir daí que o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em 1970, é criado. É a partir, principalmente, desse milagre econômico brasileiro, que o Brasil passa a desenvolver agropolos e agrovilas, integrando a economia da região da Amazônia ao restante do Brasil. É a partir daí que essa degradação ambiental, que a grilagem de terras, que conflitos na região, que degradação para expansão ainda da mineração, ela cresce. Então, nessa letra A, nós temos aí uma inversão. Na verdade, a Zona Franca de Manaus, ela vem de 67 e é uma zona franca. Se é franca, os investimentos externos, eles entram com baixos índices de impostos sobre produtos industriais. É isso que atrai as indústrias para a região. Então, letra A é falso. B, o desmatamento do ecossistema amazônico no século XX está relacionado a um processo de exploração das drogas do sertão. Galera, drogas do sertão, primeira fase. Já está falso. C, o avanço da chamada fronteira agropecuária do Centro-Oeste, data dos anos 60, Revolução Verde, e da região Norte, final dos anos 70 e início dos anos 80, vem desencadeando o desmatamento em um ritmo extremamente acelerado da floresta amazônica, formando o arco do desmatamento, onde ocorre principalmente a expansão da soja e do gado. Pode marcar gabarito letra C. Arco do desmatamento, soja, gado, pós-70 na Amazônia. Show de bola. D, o desmatamento do início do século XXI encontra-se controlado. O texto já diz o contrário. Letra E, a realização de incêndios controlados e o desenvolvimento de complexos
industriais de elevado potencial de emissão de gases que geram chuvas ácidas são responsáveis pela grande degradação do ecossistema amazônico. Galera, de fato nós temos incêndios, tanto controlados quanto não controlados. E nós temos não complexos industriais, mas uma zona franca industrial. Mas o principal problema da Amazônia não é a chuva ácida em si. Chuva ácida a gente vê muito no litoral paulista, em Cubatão, por exemplo, em áreas de grandes indústrias químicas, que não é o caso específico dos eletrônicos, né? A área de montagem de mobiletes, de motos, como a gente tem hoje na Amazônia. Então a letra E foge ao nosso raciocínio. Questão de número 11, gabarito letra C. Moçada, dá uma olhada agora comigo aqui nessa questão 12 da mesma página 13. Na questão 12 diz: mais de 11 milhões de pessoas no Brasil vivem em favelas. A maioria está no Sudeste. Um total de 11.425.644 pessoas, o equivalente a 6% da população do país, um pouco mais de uma população inteira de Portugal, ou mais de 3 vezes a do Uruguai. Esse é o total de quem vive atualmente no Brasil em aglomerados, grifa, subnormais. São submoradias, em condições subhumanas, grifa isso. Nome técnico que é dado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para designar locais como favelas, invasões de comunidades com no mínimo 51 domicílios. Então eu só posso chamar de favela se eu tiver pelo menos 51 domicílios. Tá claro isso? Seguindo o texto, ele diz: o número de pessoas no Brasil que vivem em aglomerados subnormais impressionam e nos faz refletir sobre a hipertrofia. Grifa. Hipertrofia quer dizer inchaço. Isso acontece quando? Quando a cidade ela absorve muito mais pessoas do que sua capacidade de gerar empregos e de gerenciar melhorias sociais. E aí ele diz, e os problemas de planejamento de uso industrial, de uso territorial. Assim, esses espaços formados pelos grandes aglomerados de favelas se caracterizam. Letra A, se caracterizam por um ordenamento urbano eficiente. Gente, se fosse eficiente, não era subnormal. Se houvesse ordenamento, ordem, eu não teria condições subnormais. Eu teria uma boa rede de infraestrutura, de saneamento básico, de esgotos, de rede hospitalar, de educação, enfim, de mobilidade urbana. Então, letra A é absurdo. B, pela presença de ações sociais que transformam a realidade socioeconômica dos moradores, gerando uma gentrificação. Entendemos gentrificação como um processo de aburguesamento de áreas. Quando ocorrem melhorias socioeconômicas e estruturais, tornando uma antiga área periférica marginal numa área mais moderna. Favela continua sendo uma área atrasada, subnormal, subhumana, onde nós temos submoradias. Então, letra B de bola, falso. C, por uma pobreza sociocultural, já é absurdo aí. Sociocultural. Na verdade, eu tenho uma pluralidade cultural muito grande. A favela, ela é marcada por múltiplas pessoas, por múltiplos conhecimentos, onde nós temos uma diversidade cultural, onde nós temos uma riqueza natural, certo? Então, confundir favela, pessoal, com subcultura, com cultura pobre, isso é preconceito. A favela, ela é pluricultural. Há uma diversidade, uma riqueza enorme de culturas. Na letra D, ele diz, pela elaboração de políticas públicas, grifa para mim, inclusiva. Inclusiva não. Se fosse inclusiva, eles não estavam em submoradias, em condições subhumanas, marginalizados, periferizados, em guetos. Então não há inclusão de nada ali. Há uma exclusão social, há uma marginalidade, estão à margem, portanto excluídos. Então, letra D de dado falso, letra E, por uma exclusão social de grupos de pessoas que, reprimidas economicamente, portanto, sem condições ou recursos, buscam ocupar áreas marginais e a maioria sofre com a inadequação de serviços públicos de qualidade, além de, em geral, estarem dispostas de forma densa, cheia, aglomerada e, ao mesmo tempo, em áreas de desordenamentos.
sem saneamento. Gabarito letra E. Beleza? Moçada, dá uma olhada comigo agora na página 14, questão 14. Coincidência. Mas que questão bacana. Diz assim a questão. Observe a figura abaixo. Na figura vocês vão ler: adoro pedras. Veja só esta. Vê como ela é lisa. Levou bilhões de anos para ficar assim. É uma rocha formada por depósitos sedimentares. Ao contrário daquelas que têm uma origem vulcânica. Entenda para mim, quando você fala de uma origem vulcânica, nós estamos a falar de rochas magmáticas extrusivas como o basalto. Você sabe um bocado sobre pedras. E ele diz sobre atiradeiras também. A charge fala sobre a formação das rochas no planeta, diferenciando-as quanto à sua origem. Analisando a gênese, a origem das rochas, verificamos que, letra A, que nas estruturas magmáticas intrusivas, rocha magmática é aquela que vem do magma do vulcão. Intrusiva quando ela se solidifica aqui embaixo, sem atingir a superfície. Me dá um exemplo, o granito. Então ele diz que rochas magmáticas intrusivas são formadas por rochas com elevada concentração de fóssil. Absurdo. Fóssil nós temos normalmente em estruturas sedimentares. Fóssil jamais será encontrado em estruturas magmáticas, porque a rocha magmática vem do magma do vulcão. Percebe? Então, absurda a letra A. B. Nas chamadas áreas metamórficas, rochas metamórficas são rochas formadas a partir de transformações de outras rochas através de mudanças de pressão e de temperatura. Apresentam-se rochas basálticas. Basáltica é rocha magmática extrusiva. Já nem continuo mais. C. A formação de depósitos carboníferos está relacionada a uma formação de estruturas sedimentares com material orgânico decompostos, permitindo uma grande produção de energia fóssil. Pode marcar gabarito letra C. São chamados hidrocarbonetos fósseis, formados em áreas sedimentares a partir de uma decomposição de antigas florestas, através de uma decomposição anaeróbica, onde nós temos a produção de uma tufa, onde nós temos a produção de um lignito, certo? Onde nós temos a produção de uma hulha e de um antracito, que são tipos de carvão mineral, certo? Lembrar que também todos os combustíveis fósseis, os hidrocarbonetos, como o petróleo, como o gás, por exemplo, somente são encontrados em áreas sedimentares. Então, letra C, gabarito. Mas vamos para desencargo de consciência, dá uma olhada na letra D. As rochas magmáticas extrusivas, formadas, portanto, na superfície, intrusivas, extrusivas, apresentam baixa permoporosidade e elevada concentração de minerais metálicos e o granito, aproveitadas por uma indústria extrativa. Moçada, quando a gente fala de rochas com materiais metálicos, vamos lembrar que os minerais metálicos são encontrados em estruturas cristalinas. Cristalinas são estruturas magmáticas intrusivas e não extrusivas e rochas metamórficas, pré-cambrianas, proteranas no Brasil. Perfeito? Então, aí tem vários erros, certo? A rocha magmática extrusiva, ela é rica em basalto. Basalto é a rocha magmática extrusiva. O basalto, ele tem um alto teor de ferro, certo? Onde nós temos um solo de terra roxa. Alta fertilidade do ferro usado enquanto nutriente para o solo. O granito é uma rocha magmática intrusiva, portanto não pode ser metálico. Não há formações metálicas. E na letra E, ele diz, na formação de rochas no Brasil, verificamos uma ausência de grandes reservas sedimentares mesozoicas. Pessoal, quando eu penso em áreas mesozoicas, eu penso nas bacias do Recôncavo, por exemplo, onde o Brasil encontra petróleo. Então, a bacia do Recôncavo, Tucano, por exemplo, é uma área mesozoica sedimentar, petróleo. Então, a letra E já é absurda. Portanto, ficamos como gabarito na questão de número 14, a letra C. Moçada, agradeço mais uma vez a sua atenção. Desejo a você uma feliz prova e que você consiga lograr seu êxito a partir exatamente desse ano e que você tenha sucesso em sua vida. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer mais uma vez estar com você. E até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Valeu. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.